Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre hemostasia e anticoagulação, parte 9, sangue, componentes e derivados. Uma primeira informação importante em relação ao sangue e os seus subprodutos, que podem ser utilizados em diversas entidades nosológicas, é a separação e a definição dos chamados produtos sanguíneos, que são divididos em componentes e derivados. Os componentes são os subprodutos conseguidos ou extraídos do sangue total através de processos físicos de centrifugação ou sedimentação. Eles vão dar origem aos concentrados de hemácia, plasma fresco congelado, plaquetas e crioprecipitado. Os derivados são subprodutos do sangue total submetidos a tratamento industrial para a obtenção de albumina, de fatores de coagulação na forma de concentrados de fatores de coagulação ou de complexos de concentrados de coagulação e as imunoglobulinas principalmente. Existem duas formas principais de obtenção de sangue para transfusão, seja ela autóloga ou halogênica. São a doação clássica por aspiração sanguínea do doador e retirada de um volume em torno de 350 ml, que vai ser depositada numa bolsa própria, estéril, num sistema fechado que contém já previamente 49 ml de uma solução com anticoagulante, contendo citrato, fosfato e ainda destrose e adenina, que vão fornecer substratos energéticos a essas células contidas no sangue total que foi aspirado. Existe também a aferese, que é a retirada do sangue através da utilização de uma máquina específica para isso. Essa máquina ela faz a centrifugação celular, a separação celular através de centrifugação diferencial, separa os componentes e utiliza o componente desejado para tratamento de condição específica do paciente. Assim, a aferese ela retira o componente necessário e devolve ao paciente, ao doador do sangue, os componentes remanescentes. O componente que vai ser utilizado no receptor, no paciente, vai dar nome a essa aferese. Se foi utilizada a plaquetoferese, ou se foi utilizado o leucócito, a leucoferese, ou a plasmaferese, se foi retirado só o plasma do doador e utilizado no paciente. De qualquer forma, é utilizado um desses componentes no paciente, os componentes remanescentes são devolvidos ao paciente na técnica chamada aferese. Na doação tradicional, esse sangue que é retirado do paciente, então, cerca de 350 ml, como foi dito, vai ser depositado numa bolsa central ligada a bolsas satélites. Esse sangue vai ser submetido a uma centrifugação em duas etapas. A primeira etapa, uma centrifugação de rotação lenta, que separa o concentrado de hemácias do plasma rico em plaquetas. Esse concentrado de hemácias, então, ele já vai ser estocado a uma temperatura entre 2 e 6 graus Celsius, e dependendo do tipo de preservativo que ele contém na solução da bolsa de reservatório desse sangue, ele pode ser estocado entre 35 até 42 dias, e essas hemácias, então, elas podem ser utilizadas de acordo com a compatibilidade do sangue doado e do receptor. É importante lembrar que essas hemácias elas vão sofrer um envelhecimento à medida que o tempo de estocagem vai passando, sofrendo o consumo de todos os substratos energéticos que havia sido depositado na bolsa previamente. E a qualidade das hemácias vai
reduzindo então à medida que esse tempo passa, diminuindo a sua capacidade de transporte de oxigênio e de acomodação na microcirculação para passagem pela microcirculação com dificuldade progressiva à medida que o tempo passa, de deformabilidade da sua própria estrutura para acomodação na passagem então por essa microcirculação. O conteúdo remanescente, que é o plasma rico em plaquetas, que fica na outra bolsa satélite, vai sofrer a segunda etapa de centrifugação, uma centrifugação com rotação acelerada, que serve para separar dois outros componentes, o concentrado de plaquetas e o plasma do paciente. Se esse processo todo é resolvido em até 6 a 8 horas, esse plasma é chamado de plasma fresco, e ele então é congelado. Se por acaso esse processo demora mais de 8 horas e o plasma ainda assim é aproveitado, ele também vai ser congelado, mas vai ser chamado plasma de 24 horas, uma vez que ele tem que ser preparado, nesse caso, entre 8 até no máximo 24 horas após a coleta. De qualquer forma, a separação entre concentrado de plaquetas e concentrado de plasma é feita através dessa centrifugação com rotação mais acelerada. O concentrado de plaquetas vai ser mantido numa bolsa especial para esse concentrado de plaquetas, e esse concentrado vai ser mantido por até 5 dias numa temperatura de 20 a 24 graus Celsius em permanente movimento para que não haja formação de agregado plaquetário. Esse tempo máximo de 5 dias de estocagem da plaqueta se deve então a essa temperatura considerada alta e com maior risco de contaminação bacteriana. O plasma fresco congelado, ou seja, aquele que é congelado até 6 a 8 horas após a coleta do sangue, após a doação desse sangue, ele é mantido em até 1 ano numa temperatura em torno de 20 graus Celsius negativos. Então, esse plasma fresco ele pode ser utilizado em até 1 ano, desde que mantido nessa faixa de temperatura, em torno de 20 graus Celsius negativos. Esse plasma fresco ele serve para reposição de fatores de coagulação, lembrando que os fatores de coagulação 5 e 8 são os chamados fatores lábeis, e por isso, se houver indicação de utilização desse plasma fresco congelado, ele deve ser aquecido a uma temperatura em torno de 30 graus para ser utilizado no paciente em até 2 horas, para que não haja perda total desses fatores lábeis, já que eles se decompõem de uma maneira bastante rápida nesse processo de doação. O plasma fresco congelado ele ainda pode ser transformado em crioprecipitado. Se houver indicação da utilização do crioprecipitado, o plasma fresco congelado é reaquecido a uma temperatura de entre 4 e 6 graus Celsius, e após esse reaquecimento, esse plasma fresco ele é submetido a uma centrifugação para que seja feita a retirada do conteúdo depositado no fundo da bolsa. O sobrenadante é desprezado e cerca de 10 a 20 ml do chamado crioprecipitado é então utilizado para a reposição. Ele, se houver indicação de administração, ele é misturado a outras fontes de crioprecipitado para formar um pool de administração do volume necessário, do conteúdo necessário de crioprecipitado no paciente. Esse crioprecipitado ele é rico em fatores 8, 13, em fibronectina e em fator de von Willebrand. Ainda a partir do plasma fresco congelado, através da manipulação industrial, pode ser conseguido albumina, globulinas e concentrados de fatores específicos através de manipulação farmacológica específica.
Esse diapositivo traz de novo um fluxograma mostrando a trajetória do preparo do sangue para a separação de seus diversos componentes. Uma parte dele já foi comentada, mas, de novo, o sangue total ele é submetido após a sua doação a uma centrifugação em baixa rotação que separa os glóbulos vermelhos do plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas é submetido a uma centrifugação com alta rotação que separa o concentrado de plaquetas do conteúdo plasmático. O plasma sobrenadante é separado e dele vai ser gerado o plasma fresco congelado, desde que ele seja submetido à congelação entre 6 a 8 horas após a sua coleta. Então, esse sangue é estocado numa temperatura inferior a 20 graus Celsius por um período de até 1 ano. Se houver necessidade da produção do crio precipitado, ele pode ser feito a partir desse plasma fresco congelado, através do reaquecimento a temperaturas em torno de 5 graus Celsius e nova centrifugação para que seja retirado aquele conteúdo depositado no fundo da bolsa centrifugada, um volume em torno de 10 a 20 ml, que vai conter os fatores de coagulação mencionados no diapositivo anterior, que também podem ser preservados por um período de até 1 ano. A plaqueta vai ser mantida por um período de 5 dias em constante movimento, numa temperatura de mais ou menos 20 a 24 graus Celsius. Aqui vão algumas informações adicionais relacionadas a preparações especiais dos glóbulos vermelhos. Primeiro, temos a possibilidade da leucorredução, que é um tratamento especial que se dá a essas células vermelhas para pacientes que já apresentaram, para receptores, que já apresentaram reação febril, ou já foram submetidos a múltiplas transfusões, ou vão ser submetidos a transplantes de medula, com risco de desenvolvimento de reação anti-HLA, e também pacientes que correm risco maior de receber o citomegalovírus em leucócitos recebidos do doador. Então, esses pacientes são... esse sangue ele é preparado especialmente para esse tipo de paciente, para que com a leucorredução se reduza o risco dessas complicações. As hemácias lavadas são outra forma de preparo das hemácias, onde há retirada de proteínas, leucócitos e plaquetas, e é uma forma bastante útil em pacientes que apresentam redução da produção de imunoglobulina A, e se receberem um sangue de doador que tenha a imunoglobulina A, podem desenvolver reação anafilática por produzir anticorpo contra a imunoglobulina A. Então, esses pacientes que não têm a imunoglobulina A, eles devem receber sangue de pacientes que também não tenham a imunoglobulina A, e uma forma de retirar esse risco é retirar através de lavagem das hemácias as proteínas, os leucócitos e as plaquetas. Então, a hemácia lavada tem essa finalidade. Existe também o preparo das hemácias congeladas. São hemácias que podem ser mantidas em estocagem por até 10 anos. É um método utilizado para pacientes que têm grupo sanguíneo raro. Então, ele pode ter o seu próprio sangue reservado, congelado para utilização em até 10 anos. Também pacientes que apresentaram reação febril do tipo não hemolítico em transfusões anteriores, principalmente pacientes submetidos a transfusões repetidas, eles podem ser beneficiados com a estocagem do seu próprio sangue na forma de hemácias congeladas, que pode ser guardado em estocagem por até 10 anos. Existe também o preparo das hemácias irradiadas. O objetivo é reduzir e inativar os linfócitos para evitar o risco do chamado fenômeno enxerto contra o hospedeiro, que tem risco maior de apresentação em pacientes neonatos, imunodeficientes, e nos pacientes que recebem sangue para transfusão de seus pais ou de parentes de primeiro grau.
Essa tabela traz para a gente alguns dos componentes sanguíneos que são utilizados em transfusão, as suas indicações, a sua composição, o volume de apresentação e a temperatura de armazenamento. O tempo de validade de cada um varia também de acordo com diversos aspectos. O concentrado de hemácias, então, vai manter um hematócrito, graças à retirada por centrifugação do plasma e das plaquetas, um hematócrito em torno de 60% a 80%, com pequeno volume de plasma ainda em sua composição. O volume total, em torno de 200 a 300 ml, é mantido numa temperatura em torno de 2 a 6 graus Celsius por 35 a 42 dias, como foi dito anteriormente. Esse tempo vai depender do tipo de aditivo que é mantido na bolsa de estocagem. O plasma fresco congelado ele é útil na reposição de fatores de coagulação. Lembrando que os fatores 5 e 8 são fatores lábeis que se decompõem rapidamente, por isso a transfusão do plasma fresco congelado numa temperatura preparada no banco de sangue em banho-maria, que deve ser descongelado e mantido numa temperatura para transfusão de 30 a 37 graus Celsius. E essa transfusão deve ser realizada no período máximo de 2 horas. O volume do plasma fresco congelado é em torno de 180 ml. A temperatura de armazenamento é abaixo, ou seja, mais frio que 20 graus Celsius negativos. Alguns autores sugerem temperaturas ainda mais intensamente frias, menos 30, até mais frio que isso. O tempo de estocagem para alguns autores é em torno de 1 ano, aqui esse autor considerou 2 anos. O concentrado de plaquetas traz para a gente uma quantidade de plaquetas em torno de 55 bilhões de plaquetas com alguns glucósidos misturados. O volume que uma bolsa de concentrado de plaquetas traz é em torno de 45 a 60 ml e deve ser mantido numa temperatura de 20 a 24 graus Celsius e em constante movimento. O tempo de vida de estocagem é de no máximo 5 dias devido ao risco de contaminação por ser mantido nessa temperatura mais alta que os outros componentes. As plaquetas obtidas por plaquetaferese são obtidas de um doador único, diferente do concentrado de plaquetas, que é um pool de plaquetas adicionados de diversos doadores para formar uma quantidade que vai gerar aquela dose calculada para aquele paciente. Mas a plaquetoferese, ela fornece uma quantidade de plaquetas um pouco menor, em torno de 30 bilhões de plaquetas na bolsa de uma unidade, e essas plaquetas têm o diferencial de serem filtradas, elas não têm leucócitos, elas são retiradas pela máquina de separação do conteúdo total do sangue para que os componentes remanescentes sejam devolvidos ao paciente e o volume a ser administrado para que a quantidade remanescente seja devolvida ao doador, e o que vai ser administrado no paciente é exclusivamente a plaqueta, a não ser que ele tenha indicação de receber outros componentes, mas a plaqueta vai ser administrada ao paciente num volume menor de outros componentes. A quantidade de plaquetas na plasmaferese é em torno de 250 ml. O volume total é maior do que o volume do concentrado de plaquetas obtido por doação convencional, mas ela não contém outros componentes sanguíneos. E também deve ser mantido da mesma forma numa estocagem de até 5 dias na temperatura de 20 a 24 graus Celsius, mantido numa agitação permanente na máquina própria para isso.
O crioprecipitado ele já é obtido, como foi dito, do plasma fresco congelado, que é descongelado, centrifugado novamente, e o conteúdo depositado no fundo da bolsa, então, é o crioprecipitado. O plasma é separado para ser preparado como plasma fresco congelado ou outros fins, e o conteúdo remanescente no fundo da bolsa, o conteúdo depositado, é de 15 a 20, 15 a 30 ml, e deve ser mantido também numa temperatura bastante baixa, assim como o plasma fresco congelado, e também pode ser mantido em estocagem, segundo alguns autores, de 1 ano, segundo outros autores, por 2 anos. Lembrar sempre que esses componentes congelados, eles devem ser administrados no paciente a uma temperatura entre 30 e 37 graus Celsius, para que haja menor perda de calor do paciente e que haja também uma maior facilidade de administração desse volume. Em relação à necessidade de oferta de fatores específicos de coagulação, é importante lembrarmos que alguns dos fatores são mais concentrados em alguns produtos sanguíneos e outros nem tanto. A oferta, por exemplo, de fibrinogênio, que deve ser especialmente fornecida através do uso de crioprecipitado ou de concentrado de fibrinogênio, em geral não se encontra em quantidade satisfatória ou suficiente no plasma fresco congelado. Ao contrário, alguns fatores dependentes da vitamina K para sua produção estão mais concentrados no plasma fresco congelado do que no crioprecipitado. Portanto, é importante conhecermos a origem de cada um dos produtos produzidos e o que eles podem oferecer aos pacientes. Lembrar que alguns pacientes que estão em uso de varfarin, que tem redução dos fatores 2, 7, 9 e 10, que são os dependentes da vitamina K, eles não vão ser encontrados em quantidade suficiente no crioprecipitado. Eles podem ser conseguidos idealmente com a utilização do concentrado de complexo protrombínico, mas na falta deste, pode ser utilizado o plasma fresco congelado, com a desvantagem de ser oferecido um volume bem maior para o mesmo objetivo terapêutico e com os riscos de uma transfusão de sangue halogênico. Portanto, lembrar que o fibrinogênio, que tem uma vida de cerca de 100 a 150 horas, é encontrado em maior quantidade no crioprecipitado e deve buscar uma concentração que seja acima de 150 mg por decilitro. O crioprecipitado consegue oferecer uma média de 200 a 300 mg por bolsa. Já a protrombina pode ser encontrada, como foi dito, tanto no plasma fresco congelado, que é um produto componente sanguíneo, que pode trazer os riscos de uma transfusão. Necessita haver compatibilidade do sistema BO e ainda o risco do paciente que vai receber o plasma fresco congelado com as proteínas e os componentes residuais celulares que podem trazer prejuízo à sua economia, enquanto o concentrado de complexo protrombínico é um liofilizado produzido industrialmente que pode, através de vários sistemas de inativação viral, trazer uma segurança maior. O fator 5, que pode ser oferecido através do plasma fresco congelado, apesar de lembrarmos que tanto ele quanto o fator 8 são os chamados fatores lábeis, né, porque eles têm uma meia-vida bem menor, principalmente quando conservado no plasma fresco congelado, e a sua administração, por isso, deve ser feita num tempo bastante curto, para que haja um aproveitamento maior
desses dois fatores, fator 5 e fator 8. O fator 5, que tem uma meia-vida de 12 a 36 horas, e o fator 8, que tem uma vida de 12 a 15 horas, são então oferecidos através tanto do plasma fresco congelado em relação aos dois, quanto em relação ao fator 8, a possibilidade do concentrado de fator 8, também um liofilizado produzido industrialmente, através tanto de derivados sanguíneos, quanto da possibilidade da tecnologia de recombinação de DNA. Então, há a possibilidade também de oferta do fator 8 através do crio precipitado, que oferece o mesmo fator 8 em um volume bem menor que o plasma fresco congelado, porém o concentrado do fator 8 faz isso ainda com mais eficiência. Há a possibilidade também de doação do fator 9 através do plasma fresco congelado, do concentrado de complexo protrombínico e dos concentrados de fator 9. Fator 10 transfundido no plasma fresco congelado e no concentrado protrombínico também. O fator 11 oferecido através do plasma fresco congelado, fator Hesman, que em geral não está associado a hemorragia, ele é o componente inicial da via intrínseca da cascata de coagulação. Em geral, não há uma preocupação a oferta do fator Hesman, exceto em algumas situações bastante específicas de deficiência congênita. O fator 13, que é o fator estabilizador da fibrina, pode ser também administrado ao paciente via plasma fresco congelado, crio precipitado e até através do concentrado do próprio fator. E, por último, o fator de von Willebrand, que tem uma meia-vida de 8 a 12 horas, também bastante curta, que também pode ser oferecido através da administração de plasma fresco congelado, crio precipitado e concentrado de fator de von Willebrand. Portanto, é importante conhecer o tipo de produto sanguíneo, seja ele componente ou derivado, que vai oferecer uma maior segurança, uma maior eficácia e, assim, escolher quais são as primeiras opções de cada necessidade de cada paciente. Aqui uma forma diferente de se apresentar o aspecto de reposição dos componentes sanguíneos, o sangue total, concentrado de plaquetas, concentrado plasma fresco congelado, crio precipitado e as indicações de cada um, a velocidade de infusão e alguns comentários. Lembrar que o sangue total, seja ele estocado ou fresco, eles são indicados em situações de hemorragia com risco de coagulopatia, hemorragia aguda, intensa, e média de elevação do hematócrito é de 1% para cada 2 ml de sangue total administrado por quilo de peso. Portanto, 2 ml de sangue total por quilo de peso vai elevar o hematócrito em média em 1%. Há que se lembrar que o sangue fresco ele apresenta as vantagens de oferecer os fatores de coagulação e as plaquetas ainda em melhor estado de viabilidade, enquanto o sangue total estocado apresenta o risco da diminuição da capacidade de coagulação desse sangue, uma vez que os fatores 5 e 8 são os chamados fatores lábeis que se decompõem ao longo do tempo de uma maneira muito mais rápida que os outros fatores de coagulação, assim como as plaquetas também, tanto pela estocagem, pelo consumo energético e também pela temperatura desse sangue que se manteve em uma temperatura bastante mais baixa, vai fazer com que haja uma diminuição da capacidade de coagulação desses fatores e das plaquetas. O concentrado de hemácias, que também tem essa indicação, ele, por ser mais concentrado, um hematócrito em média de 70%,
vai necessitar de um valor menor de administração para a mesma elevação do hematócrito. Uma administração de 1 ml por quilo de peso de concentrado de hemácias é capaz de elevar o hematócrito em 1%. Também tem indicação na anemia, seja ela por hemorragia aguda ou anemia intensa, com necessidade de correção mais rápida do que pela suplementação dietética, e é útil em pacientes que não necessitam de tanto volume de reposição em geral, ou que pode ser associado naqueles que necessitam de volume a plasma fresco congelado ou outra forma de administração de componentes ou outros substratos que possam elevar essa volemia do paciente. Mas, em geral, esse concentrado de hemácias não vai oferecer o mesmo conteúdo de proteína e vai oferecer um volume menor. O concentrado de plaquetas e o plasma rico em plaquetas, que também tem a capacidade de oferecer as plaquetas, e no caso do plasma rico em plaquetas, a possibilidade de associar, de oferecer além das plaquetas, os fatores de coagulação ainda no estado de utilidade, de função mais preservado. A administração do concentrado de plaquetas, em geral, segue a orientação de 1 unidade para cada 10 kg de peso do paciente, enquanto o plasma rico em plaquetas, 1 unidade para cada 3 kg. O plasma fresco congelado, que tem a capacidade de aumentar a concentração de fatores de coagulação, principalmente como vimos, os fatores dependentes de vitamina K, né? Mas também a capacidade de oferecer uma concentração maior de proteínas para tratar pacientes que podem estar com deficiência ou de fatores de coagulação ou de albumina. Lembrando sempre que para deficiência de fatores de coagulação existem em alguns dos fatores de coagulação existe a possibilidade de administrar no paciente um volume menor, principalmente naqueles que têm uma reserva cardiovascular mais reduzida, a possibilidade de utilização dos fatores específicos de coagulação em forma de concentrado, ou tanto na possibilidade de administrar os concentrados derivados de plasma, como em alguns casos os fatores produzidos industrialmente através da tecnologia recombinante por troca iônica, e a possibilidade de administrar então os fatores sem volume excessivo e com menor quantidade de proteínas, leucócitos, e a possibilidade também de reduzir o risco de transferência de vírus nessa transfusão. O crio precipitado, que pode oferecer tanto fator de von Willebrand quanto fator 8, também fibrinogênio e também a fibronectina, que pode ser importante em alguns pacientes. Diferente do modo de obtenção dos hemocomponentes, que são obtidos através da centrifugação diferencial do sangue total, e assim a separação por diferença de densidade de peso específico dos componentes do sangue, então se consegue gerar a separação do plasma, das hemácias e das plaquetas, e assim formar os concentrados de plaquetas, concentrados de hemácias e o plasma fresco, que pode ser fonte de produção também do crio precipitado. Aqui, os hemoderivados são obtidos através de processos industriais, onde a utilização de um pool de plasma obtido de vários doadores vai ser processado de maneira após submeter-se à ação de substâncias químicas ou de calor,
com o objetivo de inativar eventuais vírus que possam estar contaminando esse material. Então, esse material todo é processado após a sua separação dos componentes específicos e é feita a obtenção das diversas proteínas, e os derivados do sangue são proteínas, são a albumina, a imunoglobulina de fatores de coagulação. A albumina e a imunoglobulina de grande importância, cada um com a sua indicação, contraindicação, modo de utilização, mas o fator de coagulação, que é o nosso principal objetivo de discussão, já que estamos falando sobre hemostasia e anticoagulação. Através desse processamento é possível a obtenção de fatores de coagulação na forma de concentrados de fator 8, de fator 9, de fator 10, de fator 11, de fator 13, fator de von Willebrand e até o fibrinogênio. E através de tecnologia específica, refinada de DNA recombinante, é possível a produção de alguns fatores de coagulação sem necessidade de sangue de doador. Essa tecnologia consegue gerar a produção de fator 7, fator 8, fator 9 e fator de von Willebrand. Assim, é possível que se obtenha esses fatores de coagulação com risco zerado de contaminações por via de transmissão de doadores. É possível também a obtenção dos chamados concentrados de complexo protrombínico, que em última análise é o concentrado dos fatores de coagulação dependente da vitamina K. Alguns concentrados de complexo protrombínico têm o fator 7, outros não. Alguns têm associado proteína C e proteína S, outros não. Alguns têm o concentrado de antitrombina na sua confecção, na sua composição também. Mas os concentrados de complexo protrombínico têm, em essência, a composição dos fatores de coagulação dependente da vitamina K, como vai ser visto posteriormente. E é possível também a produção do concentrado de antitrombina. Como sabemos, indivíduos que têm deficiência congênita da produção de antitrombina não conseguem ser submetidos à ação da heparina. A heparina precisa de antitrombina, que é o seu cofator, e a heparina aumenta a capacidade da antitrombina em até 100 vezes de impedir a formação e desencadear da cascata de coagulação, principalmente na sua via intrínseca. Portanto, nesses indivíduos, quando necessitamos da utilização da heparina, se o indivíduo não produz a antitrombina, essa antitrombina pode ser administrada. Ela pode ser administrada através de outros recursos, mas o padrão ouro é a utilização do concentrado de antitrombina. Na falta dele, pode ser utilizado plasma fresco congelado também. A albumina é a proteína de maior concentração na corrente sanguínea. Ela é responsável por 50% do conteúdo proteico plasmático e tem importante função na manutenção do equilíbrio osmótico intravascular, na manutenção de líquido na corrente sanguínea, para que não haja vazamento importante de água da circulação para o interstício, e assim tem essa função primordial, e além dela tem outra função muito importante, que é a função de carrear substâncias tanto endógenas quanto exógenas. Entre as endógenas temos alguns hormônios e a bilirrubina, que são carreadas pela albumina. Entre as exógenas temos uma infinidade de substâncias utilizadas em terapêutica que encontram na albumina a sua proteína carreadora. Ela é obtida através de processamento industrial que utiliza plasma humano obtido de vários doadores, formando um pool, como foi dito anteriormente, e ela o plasma é então submetido a um processamento para inativação de vírus e redução do risco de contaminação do paciente que vai receber essa substância. A sua produção gera produtos na concentração de 4, 5 ou 20%.
A albumina em alguns países é produzida a 4% e a 20%. No Brasil ela é produzida a 5% e a 20%. A albumina a 5% no Brasil é produzida em volumes de 100 ou 250 ou 500 ml. E como a concentração de albumina na corrente sanguínea é de 3,5 a 5 gramas por decilitro, essa concentração de albumina de 5% é considerada isosmolar. Tanto a albumina a 5 quanto a 20%, ela tem uma dose a ser calculada que gira em torno de 0,5 a 1 grama por quilo de peso. No caso da utilização da albumina a 5%, isso vai gerar um volume de 10 a 20 ml por quilo de peso. A albumina a 5% ela é utilizada em várias indicações, como ressuscitação de volume, síndrome nefrótica, como prime de circulação extracorpórea, na reposição de situações em que há perda excessiva de proteína, em grandes queimados, e também no transplante hepático no pós-operatório. A albumina 20% é produzida no Brasil em volumes de 10 ou 50 ou 100 ml e é considerada hiperosmolar, obviamente, já que a sua concentração é cerca de 4 vezes superior àquela esperada no paciente. E ela, por isso, deve ser administrada com muito cuidado, principalmente em pacientes que têm restrição funcional miocárdica e em neonatos que podem apresentar, em algumas situações, hemorragia intraventricular se submetidos à administração de albumina 20%. Portanto, em neonatos, essa concentração deve ser evitada ou administrada com muito cuidado. A dose de 0,5 a 1 grama por quilo de peso a ser administrado com a albumina a 20% vai gerar um volume por quilo de peso de 2,5 a 5 ml, 2,5 a 5 ml por quilo de peso. Portanto, esses volumes são administrados e a sua velocidade de administração vai depender da indicação. Situações emergenciais de hipovolemia, então a administração pode ser um pouco mais rápida, e em situações de menor reserva cardiovascular ou em situações de reposição, por exemplo, em situações de paracenteses volumosas, essa administração pode ser um pouco mais lenta. Esse diapositivo traz essa tabela com importantes informações relacionadas aos principais fatores de coagulação: meia-vida, recuperação no sangue após a transfusão, o nível hemostático mínimo para cada um desses fatores de coagulação e a forma, o agente utilizado para a reposição de cada um deles. O fibrinogênio, que na concentração, que no sangue de um indivíduo normal apresenta-se com uma concentração em torno de 150, 200 até 400 mg por decilitro, apresenta como conceito de hipofibrinogênemia concentrações abaixo de 150 mg por decilitro. Abaixo de 100 mg por decilitro, a capacidade funcional do fibrinogênio se reduz progressivamente até um nível em torno de 50 mg por decilitro, abaixo do qual o fibrinogênio já não consegue mais exercer sua função hemostática. A administração de concentrado de fibrinogênio é a primeira indicação na reposição de pacientes com hipofibrinogênemia ou com alguma doença congênita que possa levar à disfunção do fibrinogênio. Tem a vantagem em relação à sua segunda opção de tratamento, que é o crioprecipitado, de não necessitar de classificação sanguínea BO, ter o tratamento em sua produção para inativação viral e não há presença de proteínas ou células leucocitárias ou outras que são presentes no crioprecipitado e podem trazer complicações ao paciente. Mas, na ausência do concentrado de fibrinogênio, o crioprecipitado é capaz de suprir a necessidade desse fibrinogênio que eventualmente pode estar abaixo de níveis ideais para hemostasia.
A protrombina tem uma meia-vida de 3 a 4 dias e necessitamos de uma atividade de protrombina em torno de 20 a 30% para se conseguir uma hemostasia adequada. E isso se consegue com concentrações mínimas em torno de 20 a 30 unidades por decilitro. Abaixo dessa concentração, a atividade funcional da protrombina é incapaz de manter a hemostasia. A protrombina pode ser administrada através da infusão de concentrado de complexo protrombínico ou de plasma fresco congelado. Aqui também temos a vantagem da concentração do concentrado de complexo protrombínico, que, assim como o concentrado de fibrinogênio, também é produzido industrialmente com recursos que tentam inativar eventuais vírus presentes na composição e também são isentos de outras proteínas e de componentes celulares. Na sua falta, pode ser utilizado o plasma fresco congelado, que, como outra desvantagem, além das citadas, apresenta a necessidade de infusão de um volume maior, que em alguns pacientes com reserva cardiovascular reduzida pode ser um problema. O fator 5 tem uma meia-vida em torno de 36 horas e a sua atividade em torno de 15 a 20% é satisfatória para a instituição da hemostasia adequada. Isso se consegue com concentrações em torno de 15 a 20 unidades por decilitro. A sua reposição é através da administração de plasma fresco congelado. O fator 7 tem uma meia-vida de 4 a 6 horas. A sua atividade ideal, também mínima para realização da hemostasia, é em torno de 15 a 20%. E da mesma forma que o fator 5, essa atividade de 15 a 20% se consegue com a concentração de 15 a 20 unidades por decilitro. O fator 7 pode ser administrado tanto através da infusão de fator 7 ativado, recombinado, que é uma formulação que é feita através de engenharia genética, através da recombinação de DNA e assim a produção artificial do fator 7 sem o risco de oferecer a esse paciente proteínas outras ou células e assim trazendo uma segurança relativa maior em relação aos componentes derivados diretamente do sangue. A segunda opção seria o concentrado de complexo protrombínico, lembrando que o concentrado de complexo protrombínico ele é produzido de duas formas. Ele pode ser produzido com a composição dos fatores 2, 9 e 10, que é o complexo protrombínico 3, ou o concentrado de complexo protrombínico 4, que engloba também o fator 7. Portanto, seria o fator 2, 7, 9 e 10. São os fatores que são dependentes da vitamina K, que são os componentes desse concentrado de complexo protrombínico. E a terceira opção, que é a mais comum em centros menos favorecidos, que é a utilização do plasma fresco congelado, que apesar de conseguir repor esse fator 7, ele apresenta uma desvantagem em relação aos riscos de transmissão de doenças virais e de provocar no paciente, por infusão de células leucocitárias ou proteínas contidas naquele plasma fresco congelado, poder causar no paciente reações de ordem inflamatória ou alérgica. O fator 10 tem uma meia-vida de 40 a 60 horas. Também tem uma atividade ideal em torno de 5 a 20%, também conseguida com concentrações em torno de 15 a 20 unidades por decilitro. Pode ser administrado através da infusão de concentrado de complexo
protrombínico ou através da infusão de plasma fresco congelado, com as mesmas considerações já comentadas anteriormente. O fator 9 é o fator que está em insuficiência nos pacientes com a hemofilia B. O fator 9 não está aqui na nossa relação. O fator 11, mas o fator 9 vai ser comentado posteriormente. O fator 11, ele tem uma meia-vida de entre 40 e 70 horas. Também uma atividade ideal, em torno de 15 a 20%, é suficiente para manter a hemostasia e é conseguida com concentrações também de 15 a 20 unidades por decilitro, de onde se conclui que cada unidade por decilitro garante, como nos 3 componentes anteriormente relatados, cada unidade por decilitro garante 1% de atividade. Mas aqui também 15 a 20% de atividades são suficientes, isso é conseguido com 15 a 20 unidades por decilitro. O fator 11 pode ser administrado através da utilização de plasma fresco congelado e de concentrado de fator 11. A utilização da desmopressina também pode ser de auxílio no aumento da liberação sistêmica de fator 11. O fator 13 tem uma meia-vida de 11 a 14 dias, é bastante extensa, o nível hemostático em torno de 2 a 5%. O fator 13 também é importante na manutenção da estabilidade do coágulo, porém ele tem um pouco menos importância do que a própria fibrina e assim níveis inferiores conseguem ser suficientes para manter aquela estabilidade gerada por esse fator 13, que também é chamado fator estabilizador de fibrina. E ele também pode ser conseguido através do concentrado de fator 13, através da utilização de crioprecipitado ou de plasma fresco congelado, com as mesmas considerações já citadas anteriormente. Alguns pacientes têm deficiência congênita do fator 13. Agora vamos iniciar a conversa sobre diversos fatores de coagulação, mas falando sobre cada um individualmente. O fator 8, que é o fator em deficiência ou qualitativa ou quantitativa na hemofilia A, é o fator que que também, como os outros fatores de coagulação, praticamente todos, com a exceção do cálcio e do fator tecidual, o fator 8 ele é produzido no fígado e também, como exceção aos outros, ou alguns dos outros, ele pode ser produzido em outros tecidos também. Ele está em deficiência na hemofilia B e nos indivíduos normais a sua atividade normal é de 50% a 100%. Tem uma meia-vida natural de 12 a 15 horas e a meia-vida do fator 8, do concentrado de fator 8, é em torno de 8 a 12 horas. Porém, é um recurso farmacológico que pode ser utilizado e que faz com que essa meia-vida se estenda, aumentando em mais 1,5 vezes a meia-vida normal. Portanto, se no concentrado padrão a meia-vida é de 8 a 12 horas, a meia-vida no no concentrado de fator 8, chamado estendido, é de 12 até 18 horas. A importância de se conhecer a resposta farmacológica desse concentrado de fator 8 está relacionada com a facilidade de calcular se a dose a ser administrada. Sabe-se que para cada uma unidade por quilo de peso administrada no paciente, vai haver uma elevação de 2% na resposta da atividade do fator 8. Portanto, se eu quero que esse paciente aumente em 100% a sua atividade, eu tenho que dar 50 unidades por quilo de peso. Para cada unidade por quilo de peso, eu vou elevar em 2% a atividade do fator 8 desse paciente.
Suponhamos, por exemplo, num paciente que tem hemofilia A, está em sangramento severo, esse paciente tem 18 kg de peso e eu vou calcular então a dose a ser administrada. Eu quero que esse sangramento seja interrompido de maneira eficaz e rápida. Então eu vou administrar a dose máxima para ele, que é de 50 unidades por quilo de peso, que eu sei que isso vai aumentar em 100% a atividade do fator 8 desse paciente. Então, normalmente é arredondada o resultado do cálculo por quilo de peso, é arredondado para cima para que haja aproveitamento máximo da ampola de concentrado de fator 8 utilizado. Esse paciente de 18 quilos vezes 50 unidades vai dar um bolo aproximado de 1.000 unidades. Essa é a dose de ataque do bolo a ser administrado no paciente. Ele deve ser feito em injeção lenta, em torno de 10 a 20 minutos, e nos pacientes com muito risco de sangramento no pós-operatório ou durante cirurgia sangrante, há a possibilidade de se adicionar a infusão de 3 unidades por quilo por hora. Calcula-se para essa infusão a mesma dose de 50 unidades por quilo de peso, que vai dar mais ou menos 1.000 unidades, que vai ser diluído para 50 ml de soro fisiológico. Isso vai gerar uma concentração de 20 unidades por ml. Se eu quero dar 3 unidades por quilo por hora para esse paciente, eu vou dar, num paciente de 18 quilos, 54 unidades, que vai ser igual, por regra de 3, a gente observa isso, a 2,7 ml, para ser administrado em infusão por hora. Aconselha-se que isso seja feito em infusão através do uso de seringa, de bomba de seringa, e que essa diluição feita não seja mantida por mais de 24 horas. Se a dose administrada não atingir o seu total dessa seringa em até 24 horas, ela deve ser substituída pelo risco de contaminação e pelo risco também de formação de grumos que podem causar problemas tromboembólicos nesse paciente. O fator 7 é produzido no fígado, como a maioria dos fatores de coagulação. Os fatores 2, 7, 9 e 10, assim como as proteínas C e S, são produzidos no fígado e necessitam da atuação da vitamina K na etapa de maturação desses componentes. Sem a vitamina K, essas proteínas são produzidas, mas não sofrem a sua maturação e são incapazes de exercer sua função. Com a vitamina K, eles têm a maturação, mas necessitam ser ativados por outras proteínas e circulam assim livremente pela corrente sanguínea. São chamados zimógenos, ou seja, proteínas que circulam inativas. E o fator 7 ele é ativado quando em contato com o fator tecidual. Se o indivíduo sofre uma lesão endotelial, a exposição do fator tecidual, também chamado fator 3 ou tromboplastina tecidual, e juntos eles formam um complexo enzimático capaz de dar sequência à via extrínseca da cascata de coagulação. Portanto, ele é de extrema importância. Ele é produzido em complexos, em concentrados de apresentação de 1, 3 e 5 miligramas que podem ser diluídas, devem ser diluídas para a concentração de 1 miligrama por ml. A sua indicação é na deficiência congênita do fator 7, em algumas situações de hemofilia A e B, com inibidores, e isso se explica da seguinte forma: indivíduo com hemofilia A necessita de fator 8 e costuma receber a administração de fator 8 ao longo de sua vida, tanto para tratamento de sangramento como para profilaxia no preparo para alguns procedimentos. O fator B passa por tudo isso, mas não com o fator... a hemofilia B passa por tudo isso, mas não com o fator 8, com o fator 9. Então, a hemofilia B é falta ou insuficiência do fator 9.
e ele passa pela mesma situação durante sua vida. Eles, recebendo essa administração ao longo da vida, muitas vezes começam a produzir anticorpos contra as proteínas que recebem, e esses anticorpos são os chamados inibidores. Eles impedem que, após a administração do fator 8 na hemofilia A e do fator 9 na hemofilia B, gere um padrão de atividade satisfatória. Por isso, esses pacientes muitas vezes são tratados com o fator 7 na tentativa de resolução de sangramentos apresentados ou na prevenção contra sangramentos importantes. Os indivíduos que são submetidos a cirurgias cardíacas com grande sangramento, muitas vezes recebem também o fator 7. Isso é uma forma off-label de administração de fator 7, que tem sido questionado por alguns autores pelo fato de apresentar uma incidência um pouco mais elevada de fenômenos tromboembólicos. A dose do fator 7 a ser administrada depende de vários fatores. Quando é para administração em pacientes hemofílicos com inibidores, a dose é de 90 microgramas por quilo de peso. Na situação de deficiência congênita do fator 7, a dose vai depender da importância do sangramento. Pacientes que apresentam hemartrose vão receber também doses que vão depender da origem desse fator 7. O fator 7 pode ser produzido através da produção de complexo derivado do plasma de um pool de doadores, ou pode ser produzido através de tecnologia recombinante de DNA com utilização de engenharia genética, que faz a troca iônica e a produção desse concentrado de fator 7. Nesse caso, com menos risco de transmissão de patologias, menor possibilidade de presença de proteínas estranhas, entre outros. É tão mais seguro a utilização dos fatores recombinantes, tanto o fator 7 quanto outros, que há países que exigem a assinatura do termo de consentimento para a administração de fatores derivados do plasma, mas não exigem na administração dos fatores por terapia recombinante. Bom, então no sangramento de pequena monta, o indivíduo vai receber, se for o fator 7 recombinante, a dose de 20 a 25 unidades por quilo de peso. Se for fator 7 derivado do plasma, a dose é de 10 unidades por quilo de peso. Essa dose pode ser repetida caso haja necessidade, se houver agravamento do quadro, enfim. E no paciente com hemorragia importante ou trauma, a dose é de 20 a 25 unidades por quilo de peso de fator 7 recombinante a cada 3 horas, ou 8 a 40 unidades por quilo de peso de fator 7 derivado do plasma a cada 4 horas. Se por acaso houver a diluição do fator 7, mas ele não for utilizado, ele não pode ficar em temperatura ambiente, tem que ficar no seu frasco, numa temperatura que gire entre 2 a 6 graus Celsius por um tempo máximo de 24 horas. Se não for utilizado nesse período, ele tem que ser desprezado. No diapositivo anterior, foi mencionada a dose de fator 7, que vai variar de acordo com a gravidade do sangramento. São considerados para esse fim sangramento grave, aquele sangramento digestivo, o sangramento do sistema nervoso central, sangramento que gera hemartrose de grande volume. Considerado sangramento moderado, 3 ou mais sintomas que não sejam os acima. Qualquer sintoma relacionado à possibilidade de hemorragia, que não seja sangramento digestivo, que não seja de sistema nervoso central ou uma hemartrose de grande vulto. Vai ser considerado um sangramento leve 1 ou 2 sintomas hemorrágicos, exceto os mencionados na relação do sangramento grave.
Essa outra fonte utiliza doses mais amplas na administração de fator 7 em situações de hemartrose grave. Ele utiliza aqui o fator 7 ativado recombinante de 15 a 30 microgramas por quilo de peso em situações de hemartrose significativa, com a possibilidade de utilizar como segunda opção o concentrado de complexo protrombínico na dose de 10 unidades por quilo de peso. Lembramos que o concentrado de complexo protrombínico é um concentrado que engloba pelo menos 3 fatores de coagulação, o 2, 9 e 10, podendo também englobar o 2, 7, 9 e 10. Assim, a dose a ser utilizada tem como norte a concentração do fator 9. Então, quando calculamos que vamos administrar concentrado de complexo protrombínico para doar fator 7 a esse paciente, temos que escolher o concentrado de complexo protrombínico 4, que é o que tem fator 7 também, e a dose de 10 unidades por quilo de peso é de 10 unidades de fator 9 por quilo de peso. Tá? Dessa forma, vamos estar administrando 10 unidades por quilo de peso de fator 9, mas vamos estar administrando também, se utilizando o complexo certo, os fatores de coagulação 2, 9 e 10, juntamente com o fator 9, que é o que serve de base de cálculo. Em pacientes com preparo para extração dentário, a utilização do fator 7 ativado recombinante é na mesma dose, em dose única antes do procedimento, que pode ser associado ao antifibrinolítico. Também pode ser escolhida, ou na falta de fator 7, ou por opção clínica, a segunda opção, que é o concentrado de complexo protrombínico, na mesma dose recomendada para hemartrose grave, de 10 unidades por quilo de peso, a ser administrado antes do procedimento. Em pacientes com menometrorragia, a utilização de anticoncepcional mais antifibrinolítico é considerada a primeira opção e, eventualmente, se há uma deficiência congênita de fator 7, a utilização nas doses preconizadas acima. Cirurgia de pequeno porte ou de grande porte são utilizadas as mesmas doses, porém com intervalos diferentes. Na cirurgia de pequeno porte, a cada 6 horas por 1 a 3 dias, no preparo para essa cirurgia, e na cirurgia de grande porte, a mesma dose de 15 a 30 microgramas por quilo de peso a cada 4, 6 horas por 7 a 10 dias, ou seja, essa dose deve ser administrada no preparo do paciente e, eventualmente, ela deve ser mantida no pós-operatório. O fator 9 tem algumas semelhanças com algumas situações mencionadas em relação ao fator 7. É produzido no fígado, precisa da vitamina K para maturação e é deixado na circulação após a produção hepática na sua forma inativa, ou seja, um zimógeno, uma enzima que precisa ser ativada por outra enzima. Pacientes com deficiência congênita de fator 9 são diagnosticados como portadores de hemofilia B. O fator 9, quando produzido na forma de concentrado em laboratório, através da utilização de vários, de um pool de plasma colhido de vários pacientes, muitas vezes centenas de pacientes, tem uma meia-vida de 18 a 30 horas na sua forma padrão. Existe uma forma estendida, que é uma produção com uma tecnologia mais elaborada, que pode aumentar essa meia-vida em até 3 a 5 vezes. Portanto, temos o concentrado de fator 9 padrão e o concentrado de fator 9 com meia-vida estendida. A administração do fator 9 causa a elevação de sua atividade, e a relação é de elevação de 1% na atividade para cada 1 unidade por quilo de peso administrado. Portanto,
se eu quero administrar, se eu quero elevar em 50% essa atividade, eu só preciso de administrar a esse paciente 50 miligramas 50 unidades por quilo de peso. Portanto, a dose calculada é o peso vezes a elevação desejada vezes 1 unidade por quilo de peso. Pacientes portadores de hemofilia B, como foi dito no diapositivo anterior, podem desenvolver anticorpos contra o fator IX que recebe ao longo da vida. Isso, além de produzir o efeito que foi mencionado anteriormente do fator IX com inibidores, também pode causar a reação alérgica importante, desde reações alérgicas simples até anafilaxia. Portanto, é preciso ter muito cuidado na administração de fator IX em pacientes que já vêm recebendo esse fator IX há muito tempo, que eventualmente pode apresentar reação desse tipo. A dose de concentrado de fator 7 a ser administrada ao paciente vai depender da gravidade do sangramento que apresentam e, no caso do preparo pré-operatório, do tipo de cirurgia que vai ser realizado. O paciente que apresenta sangramento menor deve ter uma concentração de fator IX entre 30 a 60 unidades por decilitro. Para paciente com sangramento maior, deve ter uma concentração entre 80 a 100 unidades por decilitro. No preparo pré-operatório, esses pacientes devem apresentar, segundo o tipo de cirurgia, as doses de 50 a 80 unidades por decilitro, caso vão ser submetidos a procedimentos com pequeno risco de sangramento, ou, no caso de cirurgias mais complexas e com maior risco de sangramento, uma concentração de 60 a 100 unidades por decilitro. Em qualquer dessas situações, então, o achado de concentrações inferiores aos limites preconizados devem suscitar o planejamento de administração de concentrado de fator IX para que se atinja o valor mínimo de concentração indicado para cada situação. Da mesma forma que no fator 7, o fator IX também se relaciona a alguns tipos de cirurgias de forma a se aumentar ou diminuir a sua dose, e a classificação segundo a gravidade de sangramento expresso anteriormente também segue essa norma: sangramento grave digestivo, sistema nervoso central ou hemartrose grave, e o sangramento moderado, 3 ou mais sintomas que não sejam relacionados acima, e o sangramento leve, 1 ou 2 sintomas hemorrágicos, exceto os acima. O fator IX também pode ser produzido através do pool de plasma obtido de vários doadores, sendo chamado o fator IX derivado do plasma, que vem na apresentação de concentrações de 500 e de 1000 unidades, que são diluídos em 5 ml de solução salina para serem administrados via venosa. É importante lembrar que essas substâncias, essas proteínas, que são os fatores de coagulação, devem ser administradas preferencialmente em um acesso venoso separado. Você pode sofrer contaminação de outras substâncias que podem alterar sua função e também provocar obstrução caso seja administrada de forma lenta. E tem também o fator IX produzido de forma recombinante através de tecnologia especial de engenharia genética, que vai produzir, através de troca iônica, o fator de coagulação ativado recombinante. Dessa maneira, ele pode ser produzido nas apresentações de 250, 500, 1000, 2000 e 3000 unidades, diferente do concentrado de fator IX derivado do plasma, que é diluído em 5 ml, o fator recombinante é diluído em 10 ml de solução salina. Existe a opção em pacientes com sangramento grave da administração de 100 unidades por quilo de peso, com infusão de 3 unidades por quilo por hora.
Para exemplificar, tomemos um paciente pediátrico, portador de hemofilia B, que tem 18 quilos e está apresentando sangramento grave. A dose de bolos, dose de ataque, 100 unidades por quilo de peso. Vai ser arredondado para 2.000 unidades e vai ser administrada numa injeção de cerca de 10 a 15 minutos a dose de ataque desse paciente. Esse sangramento é grave, então esse paciente vai continuar com uma infusão contínua de 3 unidades por quilo por hora. Isso aí vai ser calculado através do preparo de uma solução de 50 ml com 50 unidades por quilo de peso, que vai dar algo próximo a 1.000 unidades. Portanto, 1.000 unidades em 50 ml vai dar uma concentração de 20 unidades por ml. Se vamos administrar 3 unidades por quilo de peso, por hora, vamos administrar 3 vezes 18, que vai dar 59 unidades. Fazendo regra de 3 simples, descobrimos que essa quantidade, essa dose de 54 unidades é igual a 2,7 ml. Portanto, vai ser administrado nessa criança, além do bolus inicial de 2.000 unidades, uma infusão contínua de 2,7 ml por hora. Se essa seringa preparada não for administrada até dentro de 24 horas, ela deve ser substituída por outra, pelos riscos tanto de sangramento como de inativação ou formação de grumos e obstrução vascular dessa criança. O fibrinogênio é mais uma dessas proteínas produzidas pelo fígado que tem grande importância na consolidação do coágulo. Ela é produzida no fígado e circula na sua forma inativa, que deve ser transformada através da ação da trombina em fibrina. A fibrina que vai formar a teia, que vai cobrir o agregado de plaquetas e assim dar mais estabilidade ao coágulo. O fibrinogênio tem uma meia-vida em torno de 4 dias. A sua concentração normal em indivíduos saudáveis é de 200 a 400 mg por decilitro. Existem 2 tipos de distúrbios do fibrinogênio. O tipo 1, que é quantitativo, e o tipo 2, que é qualitativo. O tipo 1 compõe a afibrinogênemia e a hipofibrinogênemia. A hipofibrinogênemia é uma concentração de fibrinogênio abaixo de 150 mg por decilitro. O tipo 2, que é o tipo qualitativo, se subdivide em disfibrinogênemia e dishipofibrinogênemia, onde podemos ter tanto disfunção, mesmo em concentrações normais, ou a disfunção com redução também da concentração de fibrinogênio. Os níveis hemostáticos mínimos aceitáveis são de 50 a 100 mg por decilitro, considerando que em torno de 100 mg por decilitro ainda se consegue uma hemostasia próximo do ideal. À medida que a concentração de fibrinogênio vai caindo, a sua capacidade funcional vai se reduzindo. Abaixo de 50 mg por decilitro, já não existe mais a capacidade do fibrinogênio de participar ativamente ou de forma útil na formação do coágulo. As indicações de administração de fibrinogênio são relacionadas a desordens congênitas, principalmente se em vigência de sangramento ou no preparo do paciente para cirurgias com potenciais de sangramento. Portanto, deve-se elevar a concentração de fibrinogênio a níveis acima de 100, em torno de 150 mg por decilitro, e em situações de hemorragia maciça, onde há perda expressiva do fibrinogênio na tentativa fisiológica de se estancar ou de se interromper a hemorragia, em situação de coagulação intravascular disseminada, quando começa a desenvolver a fibrinólise,
situações de insuficiência hepática, onde há uma eventual redução na produção de fibrinogênio, pacientes para cirurgia cardíaca, muitas vezes no preparo ou durante a cirurgia, que eventualmente apresentem sangramento aumentado, e em situações de hemorragia obstétrica. É importante lembrar que a paciente obstétrica apresenta uma elevação progressiva na concentração de fibrinogênio, tendo uma concentração normal na fase final da gestação em torno de 500 miligramas por decilitro. Portanto, são pacientes que normalmente têm uma concentração já bastante elevada, e a redução dessa concentração para valores considerados normais em paciente não obstétrica pode ser um risco. Foi visto que concentrações abaixo de 200 miligramas por decilitro na paciente gestante, principalmente no final da gravidez, prediz situações de hemorragia perinatal com possibilidade de complicações graves. Na comparação entre concentrado de fibrinogênio e o crioprecipitado, que é a segunda opção na reposição do fibrinogênio, é fácil demonstrar a quantidade de vantagens apresentadas pelo fibrinogênio. O fibrinogênio é um produto produzido por processo industrial, é uma substância que vem liofilizada, necessita ser reconstituída com água estéril, mas o preparo é rápido e não há necessidade de classificação ABO, como seria o caso na utilização do crioprecipitado. Também existe um risco mínimo de contaminação, já que no processo de produção o fibrinogênio passa por processos de inativação viral com utilização de substâncias químicas ou a submissão da substância a altas temperaturas. Outra vantagem é que a concentração é padronizada. Você tem um frasco com uma quantidade conhecida de fibrinogênio no seu interior, diferente do crioprecipitado, que vai depender das concentrações de cada fator de coagulação que existia em cada um dos cada uma das diversas amostras de plasma colhida de centenas de doadores que vão constituir o pool da onde vai ser retirado esse fibrinogênio. Ainda tem a vantagem de ser administrada em pequeno volume, aquela quantidade liofilizada é diluída no pequeno volume, o que é bom para pacientes que têm reduzida reserva cardiovascular. A dose a ser administrada é igual à concentração desejada para o preparo do paciente ou para o tratamento da sua deficiência na vigência ou não de sangramento, no preparo para a cirurgia, por exemplo. Então, a dose é a concentração desejada menos a concentração encontrada no paciente. Esse resultado é dividido por um fator de correção. Esse fator de correção se deve ao fato de que os laboratórios consideram que para cada miligrama por decilitro administrado de concentrado de fibrinogênio, você vai ter uma melhora na atividade igual a 1,7 vezes ou 1,8 vezes, dependendo do laboratório. Portanto, esse fator de correção vai variar conforme o laboratório, deve ser checado no recipiente do produto. Trazemos aqui um caso de um paciente de 70 quilos, cuja concentração de fibrinogênio, ou fator 1, é 20 mg por decilitro. Concentração encontrada, 20 mg. O alvo é 100 mg por decilitro. O laboratório que nos serve nos fornece um concentrado de fator 1, fibrinogênio, que é denominado RIASTAP, e ele considera o seu fator de correção 1,7, o que significa que ele considera que para cada 1 mg por quilo de peso que eu gerar com essa administração, eu vou aumentar a atividade do fibrinogênio em 1,7 vezes. A dose então é calculada reduzindo 100, que é o valor
o valor alvo, menos 20, que é o valor encontrado. Teremos 80, a diferença a ser fornecida. 80 dividido pelo fator de correção, que é 1,7, é igual a 47,1 miligrama por quilo de peso, é a dose que o paciente necessita. Como ele tem 70 quilos, 47,1 vezes 70, ele vai precisar de uma dose de 3.297 miligramas. E se você não conhece a concentração atual de fibrinogênio desse paciente, mas ele tem uma história que prenuncia a hipofibrinogênemia ou a fibrinogenemia ou alguma alteração que necessite de reposição de fibrinogênio, se você não conhece a concentração atual dele e não tem tempo de realizar essa dosagem, a dose preconizada é 70 mg por quilo de peso. Agora vamos falar sobre o concentrado de complexo protrombínico. É um produto que é produzido a partir da cromatografia de troca iônica. Assim, são produzidos complexos de produto liofilizado que deve ser reconstituído e deve ser administrado em até 10 minutos após a reconstituição. Eles podem ser produzidos de duas formas, ou podem conter dois conjuntos diferentes de fatores de coagulação. Nós temos o concentrado de complexo protrombínico 3, que contém os fatores 2, 9 e 10, e temos o concentrado de complexo protrombínico 4, que além do 2, 9 e 10, vai ter também o fator 7. Esses concentrados, normalmente, eles são mantidos no frasco com heparina para que não ocorra a formação de grumos, de complexos de ligação entre fatores de coagulação. Também pode conter a antitrombina. Além disso, pode também conter, dependendo da forma como foi produzida, proteínas C e S. É importante lembrar alguns fatores em relação ao concentrado de complexo protrombínico. Ele tem cerca de 8 a 16 vezes mais fatores de coagulação do que o plasma fresco congelado. Como ele é liofilizado, ele é administrado num volume muito pequeno, sem trazer as proteínas e eventuais células leucocitárias ou outras substâncias que possam causar malefício ao paciente. Portanto, tem uma segurança adicional. Porém, não contém o fator 5. Às vezes, o concentrado de complexo protrombínico é indicado em pacientes com hemorragia maciça. Nesse caso, há necessidade de se associar ou concentrado de fator 5 ou plasma fresco congelado, porque sem o fator 5 há uma diminuição da eficácia do concentrado de complexo protrombínico. As indicações principais são a reposição dos fatores de coagulação em pacientes que vêm em tratamento com anticoagulante oral e apresentam sangramento importante. Sangramento importante se traduz tanto em sangramento volumoso, mas também em sangramento que acomete estruturas nobres, como sangramento cerebral, por exemplo. No passado, o concentrado de complexo protrombínico foi utilizado na hemofilia B para reposição do fator 9. Porém, hoje, com a disponibilidade de fator 9, de concentrado de fator 9, isso se tornou muito mais eficiente e sem risco a utilização desse concentrado específico. O principal anticoagulante que serve como causa de utilização ou que em incidência é a causa da utilização do concentrado de complexo protrombínico é o varfarin, já que o concentrado de complexo protrombínico é um concentrado composto pelos fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K. Portanto, os inibidores da vitamina K impedem a maturação dos fatores 2, 7, 9 e 10, e esses são repostos pelo concentrado de complexo protrombínico.
Eventualmente, ele pode ser utilizado também em situações em que há utilização de outros anticoagulantes orais, dos novos anticoagulantes orais de ação direta, tanto os inibidores da trombina quanto os inibidores do fator 10. Lembrar que após a reconstituição, a infusão, a administração deve ser feita de maneira rápida. Apesar de haver inativação viral, esses compostos não têm leucócitos e anticorpos que podem induzir complicações como trale, por exemplo, e eles provocam baixo risco de reação, mas há necessidade de infusão rápida, já que esses fatores de coagulação podem induzir complicações tromboembólicas ou até complicações na própria via de acesso venoso desse paciente. Os fatores de coagulação têm meias-vidas diferentes, como já foi mencionado em algumas situações nesses diapositivos. A meia-vida do fator 2 é entre 60 e 72 horas, o fator 7 é de 6 horas, fator 9, 18 a 36 horas, o fator 10, 25 a 60 horas. Portanto, é importante o entendimento de que, por exemplo, o fator 7, tendo uma meia-vida tão menor que os outros fatores de coagulação e em vigência de terapêutica com varfarin, é de se esperar que esse fator 7 é o que esteja em concentração mais reduzida nesses pacientes. Portanto, a administração do concentrado de complexo protrombínico 4 é o ideal para eles. Foi dito anteriormente que as principais indicações de concentrado de complexo protrombínico são os pacientes que vêm em utilização de drogas anticoagulantes orais, principalmente aquelas antagonistas da vitamina K, como o varfarin. E a dose é baseada, guiada, orientada pelo valor do INR. Pacientes com INR entre 2 e 4 vão receber 25 unidades por quilo de peso de complexo protrombínico. E essa dose de 25 unidades é baseado no fator 9. Foi ele o eleito entre os 3 ou 4 fatores de coagulação para servir de base para cálculo da dose de complexo protrombínico orientado pelo INR. Então, repetindo, INR entre 2 e 4, o paciente vai receber 25 unidades por quilo de peso. INR entre 4 e 6, ele vai receber 35 unidades por quilo de peso. E o INR acima de 6, ele vai receber 50 unidades por quilo de peso. É importante em cirurgias de maior risco de sangramento intra e pós-operatório a administração de vitamina K para sustentação da concentração de fatores de coagulação dependentes dela nos momentos intra e pós-operatório. Também foi dito anteriormente que a utilização do complexo protrombínico para outros anticoagulantes orais, aqueles que têm ação de inibição direta do fator 2 ou do fator 10, também pode servir de indicação. Mas existem já hoje alguns antídotos que podem ser utilizados como uma terapêutica mais direcionada. Por exemplo, se o paciente está em terapia com a apixabana, por exemplo, ele pode, na vigência de sangramento ou preparo pré-operatório, utilizar o andexanet alfa, que é o seu antídoto direto. O paciente em uso de dabigatran tem o idarucizumab como seu antídoto direto, pode ser utilizado também como terapia específica, mas na falta desses, principalmente se houver sangramento severo, pode ser utilizado como alternativa o concentrado de complexo protrombínico na dose de 50 unidades por quilo de peso. Também foi dito que a hemofilia B, que é a falta de fator 9, pode ser tratada com o concentrado de fator 9, que é o seu fator específico de tratamento. Porém, na falta do concentrado do fator 9, também pode ser utilizado o concentrado de complexo protrombínico na dose de 25 a 50 unidades por quilo de peso
para tratamento ou profilaxia nos casos de pacientes com hemofilia B. A antitrombina é uma glicoproteína produzida no fígado que tem a finalidade de inativar vários dos fatores de coagulação e circula livremente no plasma, sendo a sua ação aumentada em muitas vezes pela heparina. Ela tem uma concentração normal em torno de 150 mg por decilitro e uma atividade normal que é de 80% a 120%. Sua meia-vida é de 3 a 5 dias e o concentrado de antitrombina, que é produzido em laboratório, pode ser encontrado nas apresentações de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 unidades. É importante lembrar que a antitrombina, ela, quando em concentrações baixas, ela impede a ação da heparina e, em caso de necessidade, indicação de administração de heparina no paciente, sem a antitrombina, a heparina não resulta em efeito ou resulta em efeito muito menor e, assim, a anticoagulação da heparina fica prejudicada. Por isso, é necessária a administração ou de concentrado de antitrombina ou de plasma fresco congelado. Porém, a utilização da antitrombina vai gerar um risco menor, já que não vai haver necessidade de classificação sanguínea, não existe risco de transmissão viral e o volume administrado também é bem menor. A deficiência de antitrombina pode ter várias causas. Ela pode ser congênita e, nesse caso, ela pode ser subdividida em dois tipos principais, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é a deficiência quantitativa, é a concentração reduzida de antitrombina. E o tipo 2 é a deficiência qualitativa, ou seja, a antitrombina produzida tem pouca função. Ela tem uma função de qualidade inferior e não consegue gerar o mesmo resultado da antitrombina normal. Existe também a possibilidade de deficiência por diminuição da produção, como em casos de insuficiência hepática, aumento da perda, como na síndrome nefrótica, por exemplo, a possibilidade de redução de antitrombina na transfusão maciça, onde o volume reposto ao paciente pode diluir a concentração de antitrombina existente. Pacientes em circulação extracorpórea também podem ter reduzida a sua concentração de antitrombina. A utilização da heparina por ligação, por associação química entre heparina e antitrombina pode reduzir a sua concentração. E pacientes com pré-eclâmpsia também podem ter a concentração de antitrombina reduzida e isso pode ser, inclusive, uma das causas de aumento do risco de fenômeno tromboembólico nessas pacientes. A dose preconizada é calculada da seguinte forma: multiplica-se a atividade a ser acrescida no paciente pelo peso corporal e divide-se esse resultado pelo fator de correção, que é 1,5. Pressupõe-se que a administração de uma unidade de antitrombina aumenta a sua atividade em 1,5 vezes. Repetindo, então, é o peso vezes a diferença entre a concentração desejada e a concentração encontrada, dividido esse resultado por 1,5. Supondo um exemplo de um paciente de 60 quilos que tem a concentração de antitrombina igual a 38%, ou a atividade igual a 38%, e desejamos, então, atingir a atividade de 100%. Então, 60 vezes a diferença de 100 menos 38, esse resultado vai ser dividido por 1,5, e o resultado é que esse paciente vai precisar receber 2.480 unidades internacionais de concentrado de antitrombina para que tenha a sua atividade atingindo 100% e assim ele vai apresentar a sua atividade de manutenção de equilíbrio entre os fatores de coagulação e a atividade anticoagulação
das proteínas que agem assim no sistema de coagulação, na cascata de coagulação. Temos a antitrombina, temos a proteína C, a proteína S. Então, a redução da concentração de antitrombina gera um desequilíbrio entre a ação de fatores pró e fatores anticoagulantes. Então, essa correção leva o paciente a uma estabilidade desse equilíbrio e também a possibilidade de resposta quando houver necessidade de administração de heparina nesse paciente. Terminamos assim mais um vídeo relacionado à hemostasia e anticoagulação. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, já sabem, deem like, compartilhem, visitem nosso canal Telegram, Temas de Anestesia. Muito obrigado pela companhia, um abraço.